sem a força da resistência. Então, há uma força que é detectada na hora analítica chamada resistência. Isso é realmente uma força. Enquanto tal, é uma energia psíquica que pode causar danos ao corpo. Para o esquecimento, aquilo do que não queremos lembrar. O que é a resistência, então? É aquela força que eu exerço para esquecer, para reprimir, para inconscientizar. Todo reprimido, nessa teoria da repressão, é inconsciente, que eu estou chamando, em filoterapia, de esquecido. Foi para o esquecimento. É muito interessante e muito necessário nós estudarmos a noção de resistência aplicada aos sentidos. Eu posso resistir, por exemplo, não querer ver certas coisas. Então eu terei uma visão resistente. A pressão da força psíquica usada em relação ao meu ver pode ser tanta que pode causar distúrbios da visão. Nós podemos criar resistências táteis ou uma sensibilidade resistente. Na resistência tátil, eu posso desenvolver resistências sexuais, eu posso desenvolver resistências erógenas. E aí, isso vai se manifestar na nossa vida sexual, por exemplo, no impedimento de prazer, ou a noção que eu estou querendo descrever, é que essa força chamada resistência pode ser aplicada particularmente individualmente aos sentidos, ao tato, a visão, a audição, né, a olfação, ao olfato, e a partir daí pode provocar distúrbios nos nossos sentidos. Então, veja, a importância de nós estudarmos profundamente a teoria da repressão e aplicar o princípio de resistência dessa força aos nossos sentidos. Filoterapia explora isso com profundidade. E aí a gente vai ver a eicasia anamnésica, ou a configuração, a imaginação, ou a representação que é exercida numa conclusão que nós tomamos sobre indivíduos particulares. Essas resistências sensoriais, elas estão mais de um tipo numa pessoa, de outro tipo em outra pessoa, e no autoconhecimento, cada um vai descobrindo aonde está mais localizadas as suas resistências, né? Em quais sentidos estão mais localizadas as suas resistências. Então, chega um momento que, na medida em que você vai se tornando consciente, você vai lembrando de como se tornou assim, né? E na medida que você vai compreendendo esse mecanismo, como no exemplo da cobra, né? Você vai desarticulando as resistências. Então, Valdete, é preciso notar, preciso buscar de novo aquele momento na convivência com os pais e com a família, onde foi que a sua garganta começou a ficar muito reprimida. E o que significa uma garganta reprimida? Eu forço o meu órgão falador a não falar. Eu resisto, é a mesma coisa em outras palavras. Eu resisto, e como há uma energia que me pede passagem, eu resisto de tal modo que eu vou impedindo o livre fluxo da vida desse órgão, que com o passar do tempo, não só na minha alma, mas no próprio órgão pode se refletir alguma coisa. Ou seja, eu me torno inexpressivo, eu acabo perdendo a minha capacidade de expressão. Às vezes eu sou alguém muito inteligente, muito capaz de raciocínio, mas acabo desenvolvendo um bloqueio dessa natureza, que pode convergir para uma patologia. Se nós seguirmos a lógica dessa teoria, nós podemos concluir que podem surgir vários distúrbios. Então, o que está havendo no processo de Alzheimer é um processo, digamos, de repressão. Repressão de quê? Eu estou, de algum modo, colocando no porão do esquecimento muitas coisas das quais eu me lembrava, a ponto de exercer esse esquecimento até no meu âmbito fisiológico, que é quando o próprio fisiológico, o cérebro, começa a ser atingido por esse processo, por essa dinâmica de esquecimento na qual entrou a minha alma. Então, tudo que vai sendo esquecido e jogado para o esquecimento ou para a inconsciência, nós chamamos de reprimido. Reprimido, então, é um termo prototípico daquilo que foi esquecido, jogado no inconsciente. Mas aqueles que têm Alzheimer, potencialmente têm a capacidade de recordação. A medicina já está se direcionando para algumas correções nesse processo fisiológico. Talvez eu não tenha sido profundamente feliz, mas o que quero dizer é muito simples, é que
consciente e inconsciente existem para uma psique que não é nem consciência nem inconsciência, que não é nem esquecimento nem recordação. Como é que você está entendendo isso, Tarciane? Esse conceito não é freudiano. Quem pensa isso é a filosofia de Platão, através do argumento da reminiscência. Esquecer e recordar são processos dos quais participa uma alma, mas a alma mesma nem é esquecimento nem recordação. Portanto, não podemos desenvolver um conceito de inconsciência sem levar em consideração o que a filosofia diz. Tem muito que ser pensado aí. Essa recusa sobre a teoria dos psicoides ainda precisa ser investigada com muita profundidade. Então, filoterapeia não é uma concordância absoluta com a psicanálise. Aqui nós fazemos da psicanálise um processo ou um objeto de estudo, porque filoterapeia é também uma metapsicologia, no sentido de continuarmos examinando profundamente todos os aspectos da psicologia que podem ser examinados. Através do que acontece essa repressão desse reprimido? Através de uma força que, observada na hora analítica, é chamada de resistência. Nessa exposição, o que me interessa é chegar junto com vocês a esse conceito de resistência, que é um conceito de suma importância para a psicanálise desenvolvida por Freud. Nós estamos falando de repressões de ideias, de processos internos que nos movem, se transformam em pulsões na nossa vida e que movem a nossa vida numa certa direção. E muitas dessas ideias, desses processos, estão reprimidos. Freud só pode desenvolver um conceito de inconsciente partindo de uma teoria da repressão, ou seja, do reprimido. O reprimido é também o inconsciente para Freud. Então, se nós perguntarmos, há uma força que provocou e manteve a repressão das ideias, dos processos internos, Freud vai dizer, dizemos que durante o trabalho analítico sentimos como resistência a força que provocou e manteve a repressão. Então, Prem anuncia que vai começar a fazer um diálogo com Freud sobre o eu. O que é esse eu para Freud? Eu desconfio que Freud tenha sido forçado a desenvolver uma noção de eu por uma questão de conceitos de inconsciência. Falar de inconsciente e consciente não é suficiente para descrever uma estrutura mais profunda do aparelho psíquico. Por quê? Porque os processos psíquicos existem para um sujeito, não é? Eu quero dizer, esquecer e recordar existem para uma alma que esquece ou recorda. A alma não é ela mesma o esquecimento nem a recordação. A alma não é ela mesma a inconsciência nem a consciência. Inconscientizar ou conscientizar são processos disponíveis para a alma. Então, falar apenas de inconsciência e de consciente é talvez esquecer que esses dois processos, conscientizar e inconscientizar, que às vezes eu quero também fazer um paralelo dizendo esquecer e recordar, são dois processos exercidos por uma psique que está acima desses processos. Me entendeu, Vanusa? Eu quero dizer, a Tarciane pode recordar o que já esqueceu, mas a Tarciane pode também esquecer o que já recordou. Mas quem é que esquece e quem é que recorda? A Tarciane, a verdadeira psique, para quem esses processos estão disponíveis. Quais processos estão disponíveis? Esquecer e recordar. Mas esses processos, esquecer e recordar, não são a própria alma. Não querer estabelecer um diálogo com a filosofia pode ter sido um grande erro da parte de Freud. Pode ter sido uma grande presunção da parte de Freud. Não, eu não quero dialogar. Eu exerço uma escuta resistente
para com os filósofos. Na hora da análise, então, é detectada, é percebida essa força exercida pelo indivíduo para mandar as coisas para o porão do inconsciente, para o esquecimento. E nós fazemos isso de vários modos. Em filoterapeia, nós dizemos então, viu, Jerusa, que a resistência, ela não existe só no modo abstrato. Ela existe relacionada a vários aspectos da vida psíquica. Por exemplo, há resistência na audição, na escuta, há resistência da visão, há resistência do tato, há resistência do olfato, há resistência do paladar, há resistência dos sentidos. E hoje, por exemplo, o exemplo que nós vamos explorar é a escuta resistente. O que é a escuta resistente? Que, em alguns casos, nós podemos chamar também de escuta violenta. O que é a escuta resistente, então? É uma escuta sobre a qual se exerce esse mesmo princípio que Freud nomeia resistência. É uma escuta que resiste ao conteúdo que chega até a alma. No exemplo simples, para descomplicar, eu estou falando algo para Vanusa, mas ela está resistindo ouvir a totalidade do que eu digo. Então, enquanto eu falo, enquanto eu tento comunicar o que eu estou dizendo, a Vanusa articula vários processos interiores de resistência. O que é que ela vai fazer? Ela vai raciocinar antagonicamente ao que eu estou dizendo, precipitadamente. Ela vai se cansar facilmente de ouvir o que está sendo dito. Ela vai evitar a absorção, evitar o livre fluxo de raciocinar junto comigo o que eu estou dizendo. Isso é uma escuta resistente, que é um processo de resistência que existe em função de quê? Da mesma função de todos os mecanismos de defesa. Então, qual é o mecanismo na escuta resistência? Eu quero preservar em mim o castelo do meu ego interior, porque ele é feito das minhas crenças. Eu não quero mexer, eu não quero desarticular as minhas crenças internas. Então, eu resisto e não escuto com fluidez. Eu não exerço, digamos, uma associação livre das ideias que o Hassido está tentando me comunicar. Eu resisto a isso. Isso é um dos aspectos da escuta resistente. De onde nasce geralmente a escuta resistente? Da autoridade paterna, porque o pai é o primeiro que vai te dizer coisas que você não quer escutar. Ele é aquele que vai ditar regras para você. Só para completar, Tarciane, ele é aquele que vai transmitir o superego da sociedade para você, o juiz, né? A figura mais representativa dessa ideia de juiz, de censor. Então, a resistência da escuta resistente se desenvolve nos primeiros momentos em que o ego começa a se formar, mais propriamente a partir dos 7 anos de idade, nós começamos a criar uma escuta resistente mais forte, que é o mesmo princípio da resistência que provoca e mantém a repressão. Então, há muitos objetos que você não absorve em sua mente porque eles estão bloqueados por uma resistência criada lá na escuta resistente que você começou a desenvolver na convivência com o seu pai, que muitas vezes pode parecer uma certa incapacidade de absorção de conhecimento, mas é apenas uma resistência que você criou a esse conteúdo. Então, por ora, apliquem o conceito de resistência à escuta. E aí a gente precisa, nessa aplicação, nós precisamos diferenciar o que é ouvir e o que é escutar. Escutar e ouvir são duas coisas. Ouvir, todos nós podemos ouvir, salvo os que têm problemas no aparelho auditivo. De qualquer forma, ele escuta de uma outra forma. Ele escuta porque escutar significa entender com a alma. Então, gravem isso. A diferença entre escutar e ouvir é que na escuta, quem participa é a alma. No ouvir, na audição, quem participa é o aparelho auditivo. Então, do aparelho auditivo para a escuta, há um caminho que passa pela abertura da alma para absorver aquilo
que está sendo dito, aquilo que está sendo comunicado. Guardem essa noção da diferença entre escutar e ouvir e vamos dar prosseguimento ao desenvolvimento da noção em filoterapeia do que chamamos de escuta-resistência. Pois bem, voltemos então a essa noção de resistência aplicada hoje à escuta resistente. Comecem a prestar atenção que há muitas pessoas com quem você está falando que não se concentra no que você diz. Há muitas pessoas com quem você está falando que, de fato, ouvem, mas não escutam. Há muita gente com quem você está falando que está lhe dando atenção para não ser mal educado. Está lhe permitindo falar simplesmente para não ser mal educado. Exerce uma resistência profunda na escuta e por que é que pode ser chamado de escuta violenta também? Porque interiormente podem estar sendo processados, digamos, numa linguagem até cômica, murros, socos e facadas na sua direção sem que você saiba que isso está acontecendo. Ela está simplesmente rebatendo interiormente o que você fala. Ou seja, ela não está pensando junto com você. Ela tem tanto medo de desconstruir a cristalização do seu ego, que ela não pensa junto com você. Ela não lhe dá chance nenhuma. A resistência dela vai se expressar em forma de educação, vai se expressar em forma de rebatimento, ela vai lhe interromper muitas vezes enquanto você fala, ela vai mudar de assunto. Gravem isso, porque em clínica você vai se deparar com esse tipo. Não só em clínica, mas nas esquinas. A resistência ou a escuta resistente pertence ao âmbito da comunicação violenta. Não há uma comunicação real. Só se pode entender como comunicação não violenta a desarticulação da resistência, da escuta resistente. E aqui eu não estou dizendo concordar necessariamente ou discordar necessariamente com o outro. Não é isso que eu estou falando. A escuta não resistente, ela lhe permite ouvir e lhe permite escutar o argumento do outro por inteiro e depois lhe permite, de forma muito mais fluida, o processamento de sua própria resposta em relação ao que o outro lhe diz. Porque há um diálogo acontecendo. Essa escuta resistente, ela não se dá só na fala externa, quando você está manifestando um discurso para alguém. Porque diálogo é também diálogo da alma consigo mesma, correto? O que é um diálogo da alma consigo mesma? São aqueles momentos em que você está pensando sozinho. Quem é que pensa sozinho aí? Todo mundo, não? Tem gente que pensa até em voz alta sozinho, né? Dizem que as pessoas muito inteligentes conversam sozinhas. Não sei se aplica universalmente a pessoas inteligentes isso. O fato é que o diálogo da alma consigo mesma é aquele momento em que você está escutando pensamentos intrusivos, pensamentos estranhos, e começa a dialogar com esses pensamentos. Não ocorre isso às vezes? Entram ideias na sua mente e você começa a dialogar com essas ideias. E, curiosamente, você pode começar a rebater essas ideias e fugir delas. Pode entrar um pensamento do tipo na sua mente: você é incapaz de emagrecer. E você começa, não, eu não sou, eu não quero você aqui, sai pensamento. Isso é uma resistência a um pensamento interno, a uma escuta que acontece a partir do diálogo interno, da alma consigo mesmo. Então, a resistência da escuta, ou a escuta resistente, pode acontecer tanto em face a uma pessoa que está fora de você, quanto a um diálogo que está sendo vivido da alma consigo mesma, de você consigo mesmo, ok? Então, guardem essa noção. Aquele que tem escuta resistente em alto nível pode desenvolver certas coisas. É possível que a minha escuta por alguns processos do passado, lá quando eu estava desenvolvendo a minha infância ainda. O meu pai era um comunicador tão violento, daquele tipo que dizia, por exemplo,
cale a boca. Vocês já ouviram falar de pais assim? Engula o choro, não fale. Você pode ter desenvolvido um mecanismo de escuta resistente tão grande. Quando a gente fala resistência, a gente também está falando força psíquica. A resistência é uma energia psíquica, é uma força. E enquanto força, ela pode produzir efeitos. Se o nível de resistência de escuta se torna exacerbado dentro de uma alma, dentro de uma pessoa, essa força se torna tão grande que há pessoas que por algum momento pode se tornar surda, porque não está diretamente ligado com o aparelho auditivo, ela pode se tornar surda, ela pode desenvolver doenças como labirintite, por causa dessa resistência. Ela pode desenvolver patologias que estão inteiramente ligadas, profundamente ligadas ao aparelho auditivo. Então, falando, essa escuta resistente, ela também tem toda uma sintomática. Ela tem toda uma representação na vida de alguém. Fiquem mais atentos a cada momento, quando estiverem tentando um diálogo ou uma comunicação, fiquem atentos simultaneamente às suas resistências de escuta internamente e também externamente. Comecem a perceber quais são os sinais que você percebe em alguém que, digamos, está exercendo a força da escuta resistente naquele momento. Então, meus queridos, minhas queridas, nós temos falado durante muito tempo sobre Freud e sua psicanálise. E existem algumas teorias muitíssimo importantes desenvolvidas por Freud. O sustentáculo da psicanálise, da visão analítica de Freud, é a teoria da repressão. O que é a teoria da repressão? Freud só pode desenvolver um conceito de inconsciente partindo de uma teoria da repressão, ou seja, do reprimido. O reprimido é também o inconsciente para Freud. Freud fala sobre poderosos processos que existem na vida anímica, na vida da psique, ou da psique, como eu gosto de chamar em grego. Sem o desenvolvimento de uma teoria da repressão, praticamente não há do que falar em psicanálise. E o que é essa teoria da repressão em psicanálise? Então, se nós perguntarmos a Freud alguma coisa sobre isso, ele vai falar de uma força opositora, de uma força através da qual acontece a repressão. Então, se eu perguntar a Freud a que força opositora ele se refere, como é que ela é denominada, Freud vai me responder que ao estado em que se achavam os processos da psique antes de se tornarem conscientes, ele vai denominar repressão. Quer dizer, antes de se tornarem conscientes, os nossos processos psíquicos são denominados por Freud de reprimidos. O reprimido é a base da teoria da repressão e, portanto, a base também da psicanálise. Na verdade, em algum lugar, Freud vai dizer que a premissa mais importante da psicanálise é a diferenciação entre consciente e inconsciente. Mas não existe consciente ou inconsciente para Freud se não existir uma teoria da repressão, se não existir aquilo a que se chama de reprimido, que é justamente o inconsciente. E é por isso que ele responde: ao estado em que se achavam antes de se tornarem conscientes, denominamos repressão. E se nós perguntarmos, há uma força que provocou e manteve a repressão das ideias? Nós estamos falando de repressões de ideias, de processos internos que nos movem, que se transformam em pulsões na nossa vida e que movem a nossa vida numa certa direção. E muitas dessas ideias, desses processos, estão reprimidos. E eles só podem estar reprimidos justamente por causa de uma força a qual Freud está chamando de repressão. O reprimido, através desse processo repressivo, é justamente o inconsciente, aquilo que está inconsciente. Então, se nós perguntarmos, há uma força que provocou e manteve a repressão das ideias, dos processos internos, Freud vai dizer: dizemos que durante o trabalho analítico sentimos como resistência a força que provocou e manteve a repressão. Ele está apresentando agora um novo conceito. Conceito de resistência, que é quem provoca e mantém a repressão. Então,
a repressão só existe por causa de uma força chamada resistência. E quando nós falamos de mecanismos de defesa do ego, nós estamos falando de resistência também. Se nós perguntarmos, então, a Freud, a que conduz essa teoria da repressão provocada e mantida pela resistência? Freud vai nos responder que adquirimos esse conceito de inconsciente a partir da teoria da repressão. Ok? Como já foi dito. Se eu continuar insistindo e perguntando, o reprimido é o inconsciente? Freud vai responder, o reprimido é para nós o protótipo do que é inconsciente. Veja, ele é o protótipo, ele é o tipo básico do inconsciente. E se eu perguntar a ele, esse protótipo de inconsciente ou reprimido, ele é universalmente o mesmo? Aí Freud vai responder o seguinte, vemos que possuímos dois tipos de inconsciente. Interessante isso, não é? Não existe só um inconsciente, não existe só um reprimido. Existem dois tipos. Aí, se nós perguntarmos quais são os dois tipos de inconsciente, Freud vai nos responder o que é latente, mas capaz de consciência, e o reprimido, que em si e sem dificuldades, ou seja, sem resistência, não é capaz de consciência. Freud está dizendo que há um tipo de reprimido, há um tipo de material, de objeto reprimido no campo psíquico, que é capaz de se tornar consciente. E existe outro tipo que não é capaz de se tornar consciente. Então, se nós perguntarmos, se nós dissermos, vemos então que há um reprimido inconsciente que, mesmo sem dificuldades ou resistência, não é capaz de consciência. Então a gente continua fazendo a seguinte pergunta: no que influi essa visão de dinâmica psíquica? Essa dinâmica entre consciente e inconsciente, os dois tipos de conscientes apresentados, o latente e o dinâmico, né? Freud vai responder, então. Esta nossa visão da dinâmica psíquica não pode deixar de influir na terminologia e na descrição. É a partir dessa influência, dessa dinâmica, que nós vamos denominar as coisas inconscientes e conscientes. Então, a gente pode perguntar ao que é latente, ou seja, ao que é capaz de se tornar consciente de novo. Não se chama inconsciente, porque o inconsciente latente, ele é capaz de tornar-se consciente de novo. Já o inconsciente dinâmico, Freud está dizendo que não. Isso permanece lá como um processo poderoso, mas ele só vai se tornar consciente através de representações, de outros processos representativos. Então, eu posso perguntar, ao que é latente? A gente pode realmente chamar de inconsciente, já que ele pode se tornar consciente de novo? E Freud vai responder. Ao que é latente, tão só descritivamente inconsciente, e não no sentido dinâmico. Aí, esse latente, que é um inconsciente que pode se tornar consciente, nós vamos chamar de pré-consciente. Ele é pré-consciente justamente porque pode se tornar de novo consciente. Ele está muito próximo do consciente. Então, se nós perguntarmos quando se deve usar rigorosamente o termo inconsciente, aí Freud vai nos dizer, o termo inconsciente limitamos ao reprimido dinamicamente inconsciente, que é aquele reprimido que não pode se tornar consciente de novo. Então eu pergunto, quantos termos são usados para essa dinâmica de consciência e inconsciente? E Freud vai nos responder o seguinte, possuímos agora 3 termos. Consciente, que pode ser abreviado por CS, pré-consciente, que pode ser abreviado por PCS, e inconsciente, que pode ser abreviado como ICS, cujo sentido não é mais puramente descritivo. Quer dizer, o tipo aqui estamos chamando pré-consciente, ele é puramente descritivo. O termo inconsciente, para ele, é puramente descritivo. Agora, para o inconsciente, ou ICS, aquilo que não pode se tornar consciente de novo, já não é mais só descritivo. O termo que empregamos para ele consciente. E nós podemos continuar perguntando,
como ocorre a dinâmica desses três termos na vida psíquica de um indivíduo? E Freud vai nos responder. O pré-consciente, supomos, está muito mais próximo do consciente do que o inconsciente. O inconsciente está mais distante. E como qualificamos o inconsciente de psíquico, tão pouco hesitaremos em qualificar o pré-consciente latente de psíquico também. Então, se nós perguntarmos de novo, por que não permanecem de acordo com os filósofos? Aí, nós estamos agora adentrando a polêmica que existe entre filósofos e Freud. Uma reflexão que a gente pode lançar para esse conceito de inconsciente. Psique é o sabedor que, mesmo podendo esquecer ou recordar, não é nem esquecimento nem recordação. Portanto, a vida psíquica não é esquecimento, mas sim saber inato. Podemos dizer assim também que psique é o sabedor que, mesmo podendo exercer resistência para provocar e manter a repressão, inconsciência latente, por meio de um sensor, pode também associar livremente as ideias sem resistência para que elas se tornem conscientes sem sensor. O que quero dizer com essa reflexão é que talvez nós tenhamos ainda muito o que pensarmos sobre se é possível dizermos que algo na vida psíquica se torna realmente inconsciente. Porque se há uma psique em nós, pensante, que está além do processo de esquecer e de recordar, então esses processos de esquecimento e recordação, de inconsciência e de consciente, podem ser apenas processos que nos ocorrem em camadas diferentes daquilo que nós chamamos de psique, que é algo que pode continuar consciente, ou seja, pensante, sabedora, todo o tempo, enquanto em torno dela acontece algo chamado inconsciente e consciente. Eu sei que é um pouquinho complicado para vocês que não estão habituados a pensar sobre uma psicologia filosófica, uma psicologia mais propriamente platônica, entenderem aonde quero chegar com essa, digamos, crítica que faço à teoria do inconsciente. É um material que pode ser apresentado numa outra exposição, porque nessa exposição o que me interessa é chegar junto com vocês a esse conceito de resistência, que é um conceito de suma importância para a psicanálise desenvolvida por Freud. Se nós perguntarmos, então, por que não permanecem de acordo com os filósofos, os analistas, porque eles não permanecem de acordo com os filósofos no tocante a esse conceito de inconsciente. Freud pode nos responder o seguinte: porque não permanecemos de acordo com os filósofos e coerentemente separamos tanto o pré-consciente como o inconsciente do psíquico consciente. Ele está perguntando, por que é que nós não concordamos com uma alma que permanece sabedora, mesmo esquecendo ou recordando? Ou seja, uma alma que conhece mesmo e apesar do esquecimento, da inconsciência. Eu estou aqui fazendo um paralelo entre esquecer e se tornar inconsciente. Então, a gente pode levantar, depois dessa pergunta freudiana, o que ocorreria se apresentasse essa tripartição do psíquico aos filósofos? Que tripartição? Nós já sabemos. Inconsciente, pré-consciente e consciente. Se fosse apresentada essa tripartição aos filósofos, com quem talvez Freud não tenha estabelecido um diálogo sobre teoria do inconsciente, Freud responderia o seguinte: os filósofos, então, nos proporiam descrever o pré-consciente e o inconsciente como duas espécies ou dois estados do psicoide, e se estabeleceria aí uma concordância. O que são os psicoides? E Jung vai usar esse termo. A palavra psicoide, ela é formada a partir de dois termos gregos, a partir de psique e a partir de eidos. Então, oide, nesse caso, seria o plural de eidos. E ficaria assim: formas da psique, formas da psique. Os filósofos, então, ao elaborarem isso, atribuem à psique formas que são do seu âmbito e que estão lá para serem pensadas,
ideias, que na verdade são modos de psique pensar. Então Freud diz, se nós entrássemos numa discussão sobre isso, os filósofos quereriam que houvesse concordância em que consciente e inconsciente não passassem de duas formas dentro do vasto elenco de formas na psicoide. E nós poderíamos então perguntar a Freud, o que é que ocorreria se essa concordância fosse aceita? Freud nos responderia: dificuldades sem fim apareceriam por conta disso na hora de fazer uma exposição. Aí, Prem pode perguntar a ele: há algum fato importante nessa concordância? E Freud responderia: o único fato importante, o de que esses estágios psicoides coincidem em quase todos os outros pontos com o que é reconhecidamente psíquico. E Prem perguntaria a ele: quais as dificuldades geradas em relação a esse único fato importante, da coincidência entre os estágios psicoides? Freud responderia: seria empurrado para um segundo plano. A teoria do inconsciente seria empurrada para um segundo plano. E aí eu pergunto a ele, em favor do que esse importante fato seria empurrado para um segundo plano? E Freud responde: em favor de um preconceito vindo de um tempo em que ainda não se conheciam esses psicoides, ou o que é mais importante neles. Agora, podemos comodamente empregar nossos três termos, consciente, pré-consciente e inconsciente, mas não esquecendo que, no sentido descritivo, há apenas dois tipos de inconsciente. E, no sentido dinâmico, há apenas um tipo de inconsciente. No sentido dinâmico, há processos poderosos no inconsciente que não se tornam conscientes. Eles só se tornam conscientes por meio de representações, de ideias que vêm até o pré-consciente e que depois, na segunda tópica, porque nós estamos falando na primeira tópica, onde Freud fala de consciente, pré-consciente e inconsciente. Quando Freud passar a falar de id, ego e superego, então nós poderemos começar a termos uma noção de como os processos inconscientes se tornam representações ou ideias no ego, e aí se tornam conscientes, enquanto eles próprios, esses processos poderosos, psíquicos, permanecem lá, inconscientes. Eu poderia perguntar de novo a Freud: há casos em que poderemos negligenciar essa distinção, se podemos chamar, por exemplo, o pré-consciente de inconsciente? Aí Freud responde o seguinte: para fins de exposição, podemos. Às vezes, nós podemos negligenciar tal distinção, a distinção entre rigorosamente inconsciente e apenas descritivamente. Mas outras vezes é fundamental e indispensável. Por exemplo, quando nós estamos falando daqueles processos que nunca se tornarão conscientes. Então, o Prem pode perguntar para ele: haverá problemas com a ambiguidade no uso dos três termos? E Freud responde: em todo caso, já nos habituamos bastante a essa ambiguidade do inconsciente e podemos lidar bem com ela. E o Prem continua perguntando, né? É possível evitar essa ambiguidade? E Freud responde: não é possível evitá-la, pelo que vejo, não é possível evitá-la. Vamos iniciar, então, um diálogo sobre o eu. É a partir daí que a obra O Eu e o Id deixa de estar mais focadas no que foi dito na primeira tópica, sobre inconsciente, pré-consciente e consciente, e passa a desenvolver algumas noções que vão ser usadas na segunda tópica, quando Freud vai falar não mais de inconsciente, pré-consciente, consciente, embora não seja uma superação total, mas apenas uma expansão daquilo que já havia sido dito. Quer dizer, a primeira tópica não é absolutamente substituída pela segunda. O que há agora é uma certa evolução nos modos de dizer a tripartição do aparelho psíquico. Não querer estabelecer um diálogo com a filosofia pode ter sido um grande erro da parte de Freud, né? Pode ter sido uma grande presunção da parte de Freud. Não, eu não quero dialogar, eu exerço uma escuta resistente para com os filósofos, que negar não é responder. Nenhum negacionista responde. Através do negacionismo, não se responde. A ciência empírica é até uma redundância, né? Porque toda ciência precisa ser empírica, experimentável.
né? Ela precisa experimentar, apalpar, lidar com objetos palpáveis, né? Então ela foge de conceitos metafísicos. Veja, mas negar o exame dos conceitos metafísicos não é respondê-los, é fugir deles. Eu posso resistir a uma investigação, mas isso será apenas uma resistência. E resistência significa eu empurro para o esquecimento. Então aqui fica uma provocação para pensarmos mais sobre o argumento da reminiscência em Platão, que nos dá uma vasta reflexão sobre o binômio esquecer-recordar. Eu só posso usar o termo esquecer para algo do qual eu recordava, me entendem? Eu só posso esquecer o que eu recordava. Eu só posso recordar o que eu esquecia. Me entendem? Esse binômio, esse duplo processo, esquecer, recordar, só é possível nesse jogo. Eu só posso esquecer do que eu recordava. Eu só posso recordar do que eu esquecia. Então, esquecimento ou inconscientizar está para aquilo que eu conscientizava ou recordava. Isso significa que o conhecimento das coisas que nos é possível pertence ao âmbito de uma reciprocidade entre esses binômios: viver, morrer, lembrar, esquecer, subir, descer. São processos recíprocos. Não, eu não sei se você já respondeu, mas essa resistência dos sentidos é um conceito de Freud, da filosofia ou de filoterapia? A resistência é um conceito freudiano. É a partir da teoria da repressão que Freud desenvolve o conceito de resistência, dizendo que resistência é justamente o processo que provoca e mantém a repressão. Sem resistência não há reprimido e, portanto, não há inconsciência, tá certo? Mas nós podemos dizer que esse é também um conceito muito antigo, antes de Freud, se nós dissermos que, apesar da palavra resistência, já há uma noção em Platão de esquecimento. Se nós considerarmos que inconsciência e esquecimento tenham profundamente identidades, nós podemos dizer que esquecer é inconscientizar e que, portanto, Freud não é o primeiro a lidar com essa noção de esquecimento. Tanto daquilo que não pode ser conhecido senão por representações, como daquilo que se torna representação no ego e, portanto, pode ser reconhecido. Então, veja, Tarciane, a ciência e a própria filosofia se desenvolvem de um modo muito estranho. Às vezes, um pesquisador pega um conceito que não foi muito expandido por um antigo pesquisador, investigador, pega um conceito que está quase nas entrelinhas de uma obra e desenvolve esse conceito, renomeando, como se esse conceito nunca tivesse sido pensado por alguém. E hoje virou moda isso, né? Hoje estão fazendo assim de forma até... Então, as pessoas usam escancaradamente conceitos que foram pensados por outras pessoas como se fossem delas, para os quais a gente precisa ter uma atenção muito grande. Porque, às vezes, um pesquisador que desenvolve certas teorias, às vezes esse sujeito ficou doente de tantas noites viradas para chegar à sua conclusão. Então, o pesquisador é um homem que trabalha muito, que enfrenta dificuldades de todos os tipos para chegar às noções que ele diz que ele chega a pensar. Então, é muito desonesto nós roubarmos as palavras de alguém sem sequer dizermos de onde foi que elas surgiram. Não é uma questão só legal, é uma questão de humanidade ou desumanidade. Há um argumento da reminiscência completamente dedicado a esse binômio esquecer-recordar. Mas lá, enquanto filósofo, ele é obrigado a desenvolver essa teoria, a desenvolver essa noção de reminiscência, baseado na noção de que a alma, sendo imortal e inata, esses processos
existem para ela. Ela participa desses processos sem deixar de ser ela mesma. Embora essa alma, essa psique, passe a ser investigada profundamente na perspectiva metafísica, ou ontoepistêmica, como diria Platão. O que eu estou dizendo pode ser resumido ao fato da necessidade de se pensar uma psique que é diferente de seus processos.